Bom, com relação às viagens internacionais e o que ficou marcado, né? Eu acho que todas são fantásticas, todas são maravilhosas no meu ponto de vista. Eu sempre procuro tomar muito cuidado em falar o que ficou marcado, o que ficou bacana e tudo mais, porque eu não sei como está a cabeça da garotada. Por exemplo, eu sempre viajei para as formaturas com os alunos, né? Ah, a viagem melhor da minha vida, a viagem melhor da minha vida. Então, quer dizer, para eles aquela viagem, por mais simples ou não que tenha sido, são as viagens memoráveis, né? Eu gostaria sim de falar da viagem de um ponto que chamou a atenção, no meu caso, né? Por exemplo, eu fui para o Paraguai. Então, o que me chamou muito a atenção no Paraguai foram as cataratas do Iguaçu. Lógico que eu vi pelo lado brasileiro, né? Mas quando eu pude viajar para o Paraguai com os alunos, um ponto marcante foi exatamente esse ponto turístico aí, que, poxa vida, poucas pessoas têm condições de ir assistir. Através do esporte eu consegui ver pessoalmente ali e junto com a galera do esporte, né? Uma outra viagem muito bacana também foi para Venezuela, e apesar de ter sido um local simples, um local humilde que nós fomos, nós pudemos ver a corrupção existente na América Latina muito forte. O governo de Hugo Chávez, que tem assolado, né? Ele já faleceu e o sucessor dele, eles têm assolado toda a Venezuela. Então eu posso dizer sobre essa questão de política, porque realmente lá é uma vergonha, infelizmente é uma vergonha, mas eu não quero entrar nesse mérito. O ponto positivo da parte esportiva é que nós fomos vice-campeões sul-americanos, o troféu está aí no colégio, no quadro de troféus. Então, uma lembrança muito importante que nós tivemos, e levamos garotos que moram na periferia. Nós tivemos a condição de oferecer para a nossa comunidade uma viagem internacional e trazer uma conquista tão grande, né? E o fruto desse trabalho é que hoje nós temos desses atletas, engenheiros, nós temos fisioterapeutas, nós temos contadores, nós temos vários profissionais de alto nível. Uma outra viagem que foi muito marcante para a França. Quando nós fomos para a Inglaterra, passamos pela França e eu tive a oportunidade de ver a Catedral de Notre Dame antes de pegar fogo. Então fica marcado para a gente, né? Por aquele filme O Corcunda de Notre Dame, e de repente você conhece aquela catedral, conhece aquele local, o Rio Sena, Torre Eiffel, então os pontos marcantes daquele país, né? Tivemos a oportunidade de conhecer pessoas, falar em português com algumas, falar em inglês com outras, em francês não, mas pudemos colocar em prática algumas coisas. Isso também foi muito marcante. Com relação à Inglaterra, esse eu acho que foi o ápice das viagens, porque é o centro da cultura, é o centro da história do mundo. Quem puder, quem tiver essa condição, não deixe de visitar a Inglaterra, não só Londres, mas outras cidades. E o mais legal de tudo é que nós tivemos como colocar em prática o estudo da língua, né? Que esse era o objetivo maior, que era fazer compras, você falando, você se virando, você colocando em prática o que diz que está aprendendo aqui no Brasil. E todos nós conseguimos fazer isso. Inclusive eu aluguei um táxi para nos levar para o aeroporto. Então sozinho eu tive que me virar para conseguir essa façanha também, né? Porque dá vergonha, dá medo, a gente fica meio assim, se está fazendo certo, se não está. Mas o legal é que a gente se virando, a gente conquista as coisas. E os meninos foram fantásticos, as meninas foram fantásticas. Nós tivemos talvez um dos melhores intercâmbios internacionais ocorridos na Inglaterra, né? Esse foi um momento fantástico. E fora a visualização de todos aqueles prédios, construções novas. Nós fomos ali bem perto da época da Olimpíada, né? Então, cara, as construções medievais, muita história, muita coisa rica para a gente aprender e crescer, né? E por fim, País de Gales. No País de Gales, ali vizinho, né, e até domínio da Inglaterra, nós tivemos também visitando alguns castelos. E isso nos chamou muita atenção
pela dimensão, pelo glamour de como que era, a gente entender como que é a dinâmica e tudo mais. Para que tanta pomposidade, para que tudo aquilo, né? Mas era o que se tinha à época, era como viviam as civilizações, e a gente foi aprendendo aos poucos o porquê de tudo aquilo, né? E aí hoje a gente mora num apartamento de 40 metros quadrados, 35 metros quadrados, né? Então a gente vê que não é tudo o que se tem que é valioso, e sim o que você faz com o que você tem, né? Isso é fantástico. Então, esses países para mim foram fantásticos. Os alunos que participaram foram maravilhosos pela sua conduta, pela sua responsabilidade, pela sua vontade de querer aprender e crescer. Então, eu falo pouco do esporte, porque o esporte fica em quinto plano. E faltou uma, né? Portugal. Portugal, nós somos com o objetivo específico de fazer a integração do futebol, mas também fica em segundo plano, porque a riqueza cultural, poder conhecer a nossa terra-mãe também foi fantástico, entender um pouco mais qual a linha de pensamento do português, como que eles tratam o brasileiro, quais as conveniências que podem ser feitas, enfim, todos esses foram riquíssimos, mas o que eu poderia dar como dica de um passeio que eu acredito que fique marcado na memória é a Inglaterra, mas não fique restrito a ir para Londres, vá para cidades menores, elas são ricas em informações para vocês. É isso aí.